Porque ele não deslocou metade do exército brasileiro para a fronteira com a Ucrânia para ter uma derrota política e verem assim, caramba, esse cara que é um símbolo de força, né? Aparece nos memes em rede social montando ursos. Ele vai perder agora esse conflito, que ainda não virou um conflito militar com troca de tiros, mas já é um conflito ideológico. Ele não pode sair como perdedor. Então, quais são os possíveis desfechos da situação atual? Bom, eu acho que é preciso que ele possa, se for, né, para retirar as tropas, precisa apresentar alguma vitória. Né? De fato, tem que ser isso. Então, claramente, qualquer solução precisa ser satisfatória do ponto de vista político por todos os lados. Na verdade, tem mais de dois lados aqui, né? Tem os Estados Unidos, tem a Rússia. A França não vai querer ficar por fora. O novo governo alemão precisa, sim, lidar também com a crítica que quer se esconder quando, né, tem um confronto político. Tem um meme até legal de várias pessoas cortando uma torta de aniversário e uma pessoa só com a mão, mas ela tá sem faca. E diz, a Alemanha é isso, ela só finge estar lá, não quer fazer nada. Então, tem a Ucrânia, né, um presidente que, aliás, parte do apelo de parte da população no leste da Ucrânia, que quer fazer parte da Rússia, talvez, que não se sente ucraniano, também porque o Estado ucraniano nunca conseguiu se estabilizar. O atual presidente, antes de ser presidente, foi comediante e no show dele fingia ser presidente da Ucrânia. Né? Ou seja, não é uma pessoa preparada. Nitidamente. Eu recomendo vivamente, só por questões antropológicas, seguir a conta oficial da Ucrânia no Twitter, que posta um meme atrás do outro, porque o presidente é comediante, né? Ou seja, não é uma pessoa que lida bem com essas questões, é um outsider total, porque ele foi eleito porque havia um ódio generalizado contra a classe política. É quase um tiririca. Posso fazer isso? Eu vou fazer um parênteses aqui. Gente. Aí você imagina, de um lado, o Putin botando os políticos mundiais no bolso, né? Encontrando com todo mundo ao longo de 20 anos e sempre numa posição de poder, contra um comediante. Então, assim, a Ucrânia não conseguiu passar pelo processo de estabilização ao longo dos últimos 30 anos que a Rússia conseguiu. Rússia também, vários problemas econômicos, mas a Ucrânia está muito desestabilizada. Isso quer dizer que a Ucrânia tem pouco poder de agência, de decidir o que ela quer, porque o Zelensky pode cair, aí depois se elege um presidente pró-russo ou pró-ocidental, ou seja, isso sempre vai ser um foco de possível instabilidade. Agora, o que o Macron, de certa maneira, tentou é achar uma solução que possa ser satisfatória para os dois lados. Tem problema de ego envolvido, né? O Macron quer se projetar como grande estadista, porque tem uma eleição em abril, então precisa mostrar, olha, eu sou o novo líder assim, da Europa. Eu acho que tem uma boa chance de evitar um conflito, e essa fórmula precisa incluir algum tipo de linguagem que permita ao Putin dizer: a gente garantiu agora que a OTAN nunca vai convidar a Ucrânia, mas precisa ser de uma linguagem tão vaga que o Biden não será acusado de ter capitulado. O que você está falando, Oliver, é que todo mundo tem que conseguir publicar uma manchete falando vencemos. Isso. Agora, para isso existem os diplomatas, né? Então, assim. mas aí o problema não é só eles publicarem isso, sobre que tema. Qual é o tema? Entendeu? Cada um desses temas, o outro lado não pode ceder. Claro. E tem várias questões envolvidas. Por exemplo, uma coisa proposta tô pelos... ansiosa pelo Então, desfecho. só para dar um exemplo, e já vou antecipar que o governo ucraniano jamais vai aceitar isso. O que a Rússia propôs, por exemplo, é descentralizar o processo político na Ucrânia ao ponto que a província controlada por rebeldes russos tivesse um poder de veto sobre decisões de política externa da Ucrânia. Isso seria uma forma de evitar que a Ucrânia faça parte da OTAN sem dizê-lo de maneira explícita. Agora, o chanceler da Ucrânia, ele riu da proposta, falou, cara... E não só o chanceler, mas hoje a maioria da população na Ucrânia já não quer mais. Sim. Pelo aquele fenômeno, Claro. Inclusive, que você falou. Quanto mais pressão o Putin põe, Se fortalece mais o os outros falam assim, não quero mais estar do lado desse Putin. Então, Sim. hoje a maioria é a favor de uma aproximação da Europa. Então, como é que você lida com isso? Eu dei como entendeu? exemplo, assim, uma coisa que é uma solução técnica para chegar numa
Mas eu não acho que isso seja a solução. Eu acho que existe um grande risco de conflito. Agora a gente está entrando numa janela de oportunidade na segunda parte de fevereiro, né, que as condições climáticas favorecem uma possível invasão, porque congela o solo, que para tanques é fundamental, porque é uma região, inclusive nas guerras do passado, Napoleão, Hitler, etc., tiveram muita dificuldade. Porque vira um pântano. Para avançar contra a Rússia. Né, tem muitas histórias sobre esses confrontos ao longo dos últimos séculos. Então, existe aí um período muito perigoso mesmo. E a partir de um certo momento, a situação fica tão tensa que recuar já é visto como uma derrota política. E aí eu acho que tem os seguintes cenários: um recuo mesmo dos russos, pouco provável, sem alguma vitória diplomática, uma ocupação parcial, né, de algum território Donbás já controlado de qualquer jeito pelos rebeldes, e como terceiro, uma ocupação realmente da metade do país pelos russos. Eu acho pouco provável esse quarto cenário da ocupação completa, acho pouco provável agora. Mas esse terceiro cenário já teria consequências econômicas mundiais muito grandes. Não sei o que você acha, assim, de... Eu não consigo ver uma saída para a equação. Você não mobiliza 100 mil tropas, faz isso. O Putin não faz isso para dar esse sinalzinho, né? Ah, não, eu só testei vocês e brinquei aqui. Ele precisa fazer muito menos para testar e brincar com os outros. Ele envenena um cara, diminui o fornecimento de gás, faz coisas muito mais simples que ele já faz toda hora, corriqueiramente. Ele não mobiliza uma máquina de guerra desse tamanho e vai para um exercício militar com a Bielorrússia nos próximos dias e o aumento da presença naval no Mar Negro para não fazer nada. Então, eu acho que ele vai fazer alguma coisa. E ele só decidiu fazer alguma coisa por uma série de fatores. Talvez o econômico que você falou, a quantidade de reservas que ele tem. 2, a China. 3, o Biden. 4, a Alemanha, do jeito que tá, com nova liderança. Enfim, acho que ele leu o cenário todo e falou assim... Essa hora tá boa. E ele não tá fazendo isso de hoje. Isso é importante todo mundo entender. Isso não começou agora. Não, faz um mês que o Putin botou 100 mil soldados ali. Em abril do ano passado, começa a mobilização e a aglutinação dos soldados na fronteira. Isso tá levando, né? Isso é uma mobilização militar gigantesca. Isso, se tivermos uma guerra, será a maior guerra da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial. E um ponto interessante, a maioria dos generais, dos líderes militares russos, jamais comandou um nível de batalha desse porte. Ninguém nem sabe se eles vão conseguir fazer uma operação desse tamanho, se estivermos falando de uma grande invasão do país inteiro. A Ucrânia tem 40 milhões de pessoas. É o maior estado das ex-repúblicas soviéticas em tamanho de população. E 300 mil pessoas sob armas, possivelmente, muitos cidadãos. Então, povo que... Já tem vídeo do pessoal treinando para fazer guerrilha. Já. Isso. Que aí seria o problema da invasão total, né? A invasão total e ocupar o país, você vai ter que conquistar cada cidade. E a luta urbana... É uma luta de guerrilha, de atrito, de resistência. Um cara dentro de um prédio sai correndo e explode um negócio. Assim, a gente tem assistido as últimas guerras todas do mundo. Síria, Iraque, até Afeganistão. No caso do Afeganistão, da União Soviética, eles já viram a consequência disso. São guerras assimétricas, urbanas, não no Afeganistão, não necessariamente urbana, mas, enfim, de baixa intensidade de guerrilha. E isso é muito complicado. Porque aí o Ocidente vai armar esses rebeldes resistentes e eles vão ficar lutando pelo país dele. Pronto, aí deu errado. Então, acho problemático ele ir para essa opção. O que me parece mais plausível é ele ou ir pela opção que eu chamo de que é fazer a conexão terrestre com a Crimeia, para ter uma ponte por terra entre a Rússia e pegar uma faixa de terra ali pra ele. Uma faixa de terra do leste ao sul da Ucrânia, que corta o acesso do mar da Ucrânia, o mar de Azov, que é um mar entre o Negro e a Rússia e a Crimeia. E aí ele pegaria aqui. A fase 2 dessa ocupação é ele expandir e tirar o resto do acesso ao mar da Ucrânia. E aí chegar até a Moldávia. E aí tem um território que ele ocupa na Moldávia, que chama Transnistria, Exato. Que é um território que já tem uma base russa, que é um movimento separatista, e que os russos foram lá, invadiram, tem 2 mil russos, e já não é mais parte da Moldávia,
extremamente estratégico também, porque conecta aquela passagem da planície do norte europeu com o Mar Negro direto, chama o Gap da Bessarábia, esse pedaço aí. E aí, então se ele fizer isso, ele transforma a Ucrânia num país sem acesso ao mar. Os países sem acesso ao mar são os países mais complicados, mais pobres, salvo as exceções, a não ser que seu vizinho... Exato, seu vizinho seja a Alemanha, a Suíça e a França e a Itália. Aí pronto, aí você tá numa posição boa. Mas não é o que acontece na maioria dos países sem acesso ao mar. Os países mais pobres da América do Sul são sem acesso ao mar e por assim por diante. Na África, na Ásia Central. E aí ele desestabilizou a existência da Ucrânia como um território viável para que possa se juntar à OTAN, para que possa ser uma ameaça real. Que isso é parte da estratégia do Putin. Ele não precisa ocupar, mas ele precisa desmantelar, desorganizar, falir, não falir no sentido econômico, mas falir o Estado da Ucrânia, porque aí ele não vai ser uma base, não vai ser um lugar organizado para ser ocupado. E uma invasão, tirando o acesso ao mar, pode causar isso. Eu não consigo imaginar nenhum outro tipo de fala que o Putin agora vai dizer que ele acredita no Ocidente. Se o Ocidente virar e falar assim, mesmo se o Biden vier a público e falar a OTAN não irá mais expandir. A história e a narrativa que o Putin conta para a sua população é muito difícil deles olharem e falar assim, nossa, nós vamos acreditar nos americanos. Claro, é porque é uma grande traição. Isso, eles, claro. Tipo assim, mas nós vamos ser os otários agora do momento? Eles falam, a narrativa que ele criou foi falsos. Não dá pra acreditar Não nele. acredito. Isso, nele. você vai acreditar Falsos. nele? Agora você virou fraquinho, então você fraquejou, Putin. Então, assim, eu não consigo ver nada diplomático que O Oliver tá solva. ficando preocupado agora. Solva Não. a situação, O resolva. Oliver, a cara pedindo do pra Oliver, vender umas ações realmente. rapidamente. Não, eu Vendeu, Nesse ele tá caso, vendendo, ele tá peraí. vendendo. Vamos perguntar pra ele o que ele vai vender. Olha, porque a eu, gente...